Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar o Renascimento e a estética do Renascimento, que é o classicismo. O Renascimento tem uma longa duração na história da civilização, né? Na verdade, alguns teóricos consideram o Renascimento a partir do século XV e se estendendo até o arcadismo francês, ou seja, tem diversas fases, né? Vamos pegar aquela fase relacionada mais especificamente ao classicismo. E depois vamos dar uma olhada na obra de Luís Vaz de Camões, Literatura Portuguesa. A Renascença começa no século XV na Itália. É o momento em que se há a valorização, em que se há a consciência da importância do ser humano. Com essa consciência da importância do ser humano, essa valorização, essa centragem no ser humano, ou seja, o antropocentrismo, centrar-se no ser humano, teremos o começo de um esforço humano para superar as adversidades, para superar os seus dilemas, para superar os seus problemas. Logo, o homem vai atrás de desafios e tenta superá-los. Temos então, a partir desse momento, o começo das grandes navegações. E, como as grandes navegações, vem a consequência da descoberta de novas terras, né? Ou seja, a descoberta do novo mundo. O homem para, pensa, trabalha, constrói e supera os seus limites. Qual era o limite do homem no século XV? O limite era o mar. Ele ultrapassa, ele transcende isso e descobre um novo mundo. Com a descoberta desse novo mundo, teremos então uma revolução comercial. O extrativismo material dessas novas terras serão base econômica por muito tempo dos países do Velho Mundo. O que vai acontecer também é uma retomada da literatura e da arte greco-latina. Por quê? Porque era uma arte que se centrava no ser humano, uma arte antropocêntrica. Como no Renascimento a gente tem essa valorização do ser humano, é uma arte que coaduna com a ideologia da época. Outro fator importante também é que é nessa época que teremos a criação da imprensa por Gutenberg. Ou seja, vai haver uma popularização dos escritos. E se forma uma burguesia. Se forma uma classe média agora com uma formação lógica, com uma formação baseada na matemática, com uma formação baseada na gramática, baseada no direito civil e no direito penal. Os artesãos, administradores, funcionários públicos, forma-se uma classe mais consciente, representativa da época do Renascimento, que vai valorizar mais a arte. Vamos ler agora o que Salvatore D'Onofrio fala sobre o Renascimento. Nascia, enfim, o ideal renascentista do homem. O indivíduo que tinha coragem para enfrentar os riscos da aventura, com o fim de acumular experiências e riquezas, que tinha inteligência para adquirir uma profissão e exercê-la eficientemente, que tinha amor pelas instituições políticas e gosto pelas obras de arte e pela literatura. Vamos agora resolver uma dúvida que paira sempre quando se estuda o Renascimento. O que é o Renascimento, o humanismo e o classicismo? Qual a relação que eles possuem entre si? Muito bem. Nós temos, primeiramente, o Renascimento como um movimento cultural oposto à cultura clerical. A cultura clerical que é teocêntrica, centra-se em Deus. O Renascimento que é antropocêntrico, centra-se no homem. Ou seja, temos valores opostos aí. É o ressurgimento, é a revalorização de valores antropocêntricos. Por isso que se volta também a questão da mitologia greco-latina. Porque cultura pagã valoriza o ser humano. O humanismo é a filosofia do Renascimento, é o substrato ideológico. É o momento em que o homem põe em xeque os seus valores. E o classicismo é a opção estética da época. Ou seja, a representação do Renascimento e do humanismo, as suas ideologias, os seus conceitos serão representados nos aspectos estruturais e conteudísticos das obras do classicismo, ou seja, classicismo é uma opção estética. Resumindo, Renascimento, movimento cultural. Humanismo, filosofia, classicismo, estética artística.
Em relação ao humanismo, vamos ver o que o filósofo Protágoras de Abdera fala. Lembrando que pode-se considerar Protágoras de Abdera o primeiro dos humanistas, né? Ele é da Grécia Antiga. Vamos ao que ele diz, então. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras de Abdera, o primeiro humanista, Grécia Antiga. Vamos agora aos artistas do Renascimento. A gente vai ter como principais nomes Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Na literatura, nós vamos ter Rabelais, com Gargantua e Pantagruel. Também teremos Montaigne, com seus ensaios, Thomas Moros, com Utopia, William Shakespeare, com Hamlet e Romeu e Julieta, principais peças teatrais dele, né? Mas tem uma gama de peças teatrais do William Shakespeare. Teremos também Gil Vicente, com a trilogia das barcas, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório, o Alto da Barca da Glória. Se lembrando que a principal dessas obras é Alto da Barca do Inferno, em que ele vai fazer uma crítica a todas as camadas sociais da sociedade portuguesa. Se lembrando que Gil Vicente faz crítica a todas as camadas sociais, mas não faz crítica à fé religiosa e muito menos ao rei, porque o rei era seu mecenas, né? Se lembrando que ele tem um caráter moralista em suas obras, mas faz parte do Renascimento, pelo menos numa fase de transição entre a Idade Média e o Renascimento. As obras puramente renascentistas de Gil Vicente